Olá! Não. O Pantera Negra e a Tempestade casaram e tiveram filhos. Quem são os filhos deles? São os Thundercats! Eu botei isso no meu roteiro, gente. Que tal? Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo do Não Deste Mundo. E hoje nós vamos falar sobre outro filme, né? Apesar de eu já ter dito que nós não somos um canal não somos um canal que dá crítica de filme, mas eu acho que em um mês a gente já tá falando do segundo filme. Não importa, o negócio vai sair, vai ser assim porque vocês vão entender. A gente vai falar sobre Pantera Negra. O novo filme da Marvel. E vocês vão entender porque eu vou falar sobre ele. Só que vou falar sobre alguns spoilers. Se você ainda não viu o filme e se importa com spoilers, não veja o vídeo. Ou então, vá ver o filme e depois você vem ver o vídeo. Se você já viu o filme, vem ver o vídeo porque eu vou trazer um negócio bem interessante para você refletir. O Pantera Negra, ele é um personagem negro que mora em Wakanda, que é como se fosse o melhor país, o país mais desenvolvido da face da Terra. E é no meio da África, e acontece isso porque eles têm um metal chamado Vibranium, etc, etc. Ok, essa é a história básica. No filme, o que eu achei muito interessante foi o vilão, o Eric Killmonger. E não apenas o vilão em si, mas a motivação do vilão em fazer o que ele queria fazer. Spoiler alert, né? Alert spoiler. O vilão, ele queria compartilhar a riqueza que o Wakanda tinha para todos os irmãos negros dele, né? Para todos os irmãos que estavam ao redor do mundo sofrendo. Então ele fala que existiam muitos negros, existiam muitas cidades, existiam muitos locais em que os negros não viviam uma vida tão boa quanto em Wakanda. Então ele faz o caramba lá, ele também tinha direito ao trono, ele tira por direito o T'Challa, que é o rei na hora, né, do filme lá. Ele tira ele do trono, fica no lugar dele e tudo tal, caramba. E o que é muito importante nesse filme é o final. Quando, depois da briga, né, entre o Pantera Negra e ele, existe o Pantera Negra vence, óbvio, né, filme de super-herói, gente, pelo amor de Deus. Se ele não vencesse, ia ter alguma coisa errada. E uma das conversas que eles têm, um pouco antes do vilão, né, do Eric Killmonger morrer, ele fala assim, o Pantera Negra fala pra ele, olha, você tem como sobreviver, você pode, nós temos uma maneira de salvar você e tal, você tem como sobreviver. E ele vira pra ele e fala, eu prefiro morrer como os meus irmãos morreram, se jogando dos navios, dos barcos, que vinham da África para os Estados Unidos, os irmãos escravos, do que ficar preso, né? Ele fez uma analogia em relação à escravidão, ele preferia morrer pela causa dele, entregar a vida dele pela causa dele, a viver uma vida ruim, a viver uma vida presa, a viver uma vida sem perspectiva de vida. Né? Então assim, aí ele morre, mas o personagem principal, Pantera Negra, fica muito comovido com essa verdade que ele trouxe e ele muda o pensamento dele, que era um pensamento bem tradicional de que o Wakanda não podia de jeito nenhum mostrar o que era, todas as riquezas que ela tinha para o mundo. E ao contrário disso, o Eric Killmonger, o vilão, faz ele mudar de ideia, faz ele pensar que a forma como ele estava lidando com a riqueza que o Wakanda tinha não era a melhor forma, porque muitas pessoas estavam sofrendo fora daquele paraíso que eles tinham. E você, cristão, que ainda não fez a ligação, vai entender agora o que é que eu quero falar. Esse filme me fez lembrar muito sobre os nossos mártires, os mártires cristãos, as pessoas que morrem pela causa de Cristo, as pessoas que não têm receio de entregar a sua própria vida
para que o nome de Cristo seja anunciado, para que o nome de Cristo seja repassado, para que as pessoas mudem através da vida de Cristo. E eu separei alguns mártires aqui que eu achei muito interessante falar, alguns bíblicos, como Estevão, que lá em Atos 6, 8, 15, ele fala que Estevão foi apedrejado, falando, porque falava sobre o Evangelho, mas basicamente todos os apóstolos eles também se tornaram mártires porque eles morreram de forma como um mártir mesmo, né? Então assim, Pedro, que foi, de acordo com a tradição cristã, foi crucificado e quis ser crucificado de cabeça para baixo para não ser igual a Cristo. André, que também foi crucificado, mas não quis uma cruz normal, ele quis uma cruz transversal. Paulo, que novamente de acordo com a tradição foi decapitado. Mateus, o famoso cobrador de impostos, que foi morto por espada. Mas além dos nossos mártires bíblicos, nós também temos muitos mártires que sofreram, por exemplo, em Roma, quando eram colocados com leões nos coliseus que tinham no Coliseu. Isso, na verdade, é algo que a tradição cristã nos conta, tá? Se você for dar uma pesquisada, há algumas pessoas que não concordam, algumas pessoas que dizem que não. Eu, particularmente, acho que sim, porque, enfim, né, a vida tem dessas. Mas eu quero falar sobre mártires que ainda existem hoje, né? Não foi só naquela época. Hoje nós ainda temos muitos cristãos que estão morrendo por pregar o nome de Cristo. Recentemente saiu a lista dos 50 países que mais perseguem os cristãos, né, pelo Portas Abertas, e a grande maioria é no Oriente Médio e na África. Mas nós também temos o México e a Colômbia, aqui pertinho da gente, do Brasil, que persegue os cristãos, que torna cristãos mártires. Volta e meia sai um vídeo na internet, seja do Estado Islâmico, seja dos hindus, ou seja de qualquer outro lugar onde pregar o Evangelho é proibido, em que mostra pessoas sendo mortas, mostra pessoas sendo perseguidas por causa do nome de Cristo. E eu até achei interessante, um dia desses eu vi um documentário que alguns amigos meus me indicaram, chamado Sheep Among Wolves, né, Ovelhas entre Lobos, que ele fala exatamente isso, sobre os cristãos, sobre os nazarenos, que são os cristãos árabes, e o quanto eles são perseguidos, o quanto eles são... Meu Deus do céu, esse documentário é muito forte mesmo. O quanto eles são tratados como criminosos, sabe? E assim, cara, eu me considero um ativista cristão, né? Um ativista cristão que eu falo não em termos de trabalho, mas em termos de defender a minha fé. E o que eu vivo, o que eu tento viver é baseado na minha fé. E, tipo assim, eu não consigo compartilhar do pensamento porque nós cristãos, os cristãos de verdade, não são cristãos que perseguem e são intolerantes e matam e são alguma coisa fóbicos. Esses não são os cristãos de verdade. Porque da mesma forma que nós sofremos perseguição, e da mesma forma que nós não queremos sofrer perseguição, nós não podemos dar continuidade a isso para qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outro tipo de minoria, de repente, ou qualquer outro tipo de situação. Mas a minha pergunta é: nós estamos dispostos a sermos mártires? Ou a gente vive como os wakandanianos do filme, que querem esconder tanto aquele bem precioso que eles têm e passam muito tempo sem levar para fora. Nós temos um bem muito precioso, nós temos a salvação. Cristo nos deu a salvação, e Cristo não deu a salvação só para a gente ficar salvo. Ele nos deu isso para que a gente também propague isso por aí. Então, por que nós não estamos levando esse bem tão precioso para as outras pessoas também? A gente tem medo? A gente está com medo de ser mártir? A gente está com medo de sofrer perseguição? A gente está com medo de sofrer algum tipo de retaliação?
Para você ser um cristão de verdade, você vai sofrer perseguição. Se você não está sofrendo perseguição, meu querido, eu acho que você tem que reavaliar a sua vida cristã. Ou, no mínimo, se você não está correndo atrás para que mais pessoas e pessoas das mais diversas tribos e ideias, para que elas pensem sobre Cristo da mesma maneira que você está pensando, da mesma maneira que você recebeu a salvação, você tem que levar essa salvação para as outras pessoas. Você tem medo de repente? Por que a gente não está levando o bem precioso que nós temos, que é a salvação, para as outras pessoas? Jesus nos mandou ir às nações e falar do amor dele, falar da paixão dele para todas as pessoas. E a gente não pode fazer isso sem ousadia e intrepidez. A gente não pode falar de Jesus, a gente não pode ir para qualquer... Não vamos falar de nação. A gente não pode ir aqui com o nosso vizinho falar de Jesus se a gente não tiver ousadia. Tem que dar cara a tapa, amigo. Porque senão não vai rolar. Isso é uma ordenança de Jesus, mas... Ah, Juninho, foi só para os apóstolos, foi só para uma coisa específica. Não, amigo, não foi só para os apóstolos, não foi para uma coisa específica. Porque se fosse só para os apóstolos, você não tinha ouvido falar de Jesus. Eu não tinha ouvido falar de Jesus. Então eu acho que está na hora da gente começar a perder o medo. Acho que está na hora da gente começar a tirar o nosso corpinho das cadeiras e dos bancos de igrejas, de seminários e de estudos e coisas do gênero que são bons, mas nós estamos na hora de sair de lá para poder ir para o mundo e pregar. Cara, Deus não salvou você para você ficar, sei lá, só recebendo de Deus. Deus salvou você para que você fale, cara. E eu acho muito interessante, porque é isso que é o Cristo, é isso que é o Evangelho. E sim, um filme da Marvel, um filme de super-herói, me fez pensar sobre tudo isso. Me admira não ter feito você pensar sobre isso. Eu realmente espero que a gente consiga ver mais de Deus onde quer que a gente vá. Mesmo que seja num filme, mesmo que seja no cinema, mesmo que seja numa conversa informal, eu acredito que a gente pode abrir a nossa mente e acrescentar Deus ali. Porque senão, cara, a gente já vai estar vivendo por viver, e isso não é o que Deus quer da gente. Eu sei que a metanoia, né, a mudança de pensamento em relação a isso pode ser difícil, mas é essencial. Da mesma forma, voltando ao filme, da mesma forma que o mundo vai mudar, porque o Vibranium agora é livre para todas as pessoas aproveitarem dele, você pode ser agente de mudança no mundo, porque você falou de Cristo para quem não conhecia a Cristo. Cara, glória a Deus, aleluia, isso é muito louco, bicho. Ai, é muito louco, cara. Então é isso, gente, que o nosso coração ele possa estar querendo compartilhar a verdade do Evangelho por aí, onde quer que a gente vá, com quem seja. Não vai ser fácil, mas a gente não tá aqui para que a vida seja fácil mesmo, então bora lá. No mais, muito obrigado por ter visto o vídeo. Se esse vídeo abençoou sua vida, glória a Deus, dê um like onde você estiver vendo ele. Compartilhe esse vídeo se ele foi pertinente para sua vida. E até a próxima e...